Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio. Estamos começando mais um Conversa com Analista, especial sobre o mercado de café. Estou com meu colega consultor Gil Barabás. Bom dia, Gil, tudo bem? Bom dia, Alessandro. Tudo ótimo. Bom, a gente tem aí bastante assunto para falar sobre o mercado de café, que está bem agitado, bem volátil, como costumeiramente tem sido. Mas digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias temos materiais novos para você. Na descrição do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Faça o seu comentário, deixe o seu like. Em safras.com.br, na plataforma de Safras, você tem todo o trabalho de consultoria do Gil e dos nossos outros consultores para demais produtos agropecuários, todas as informações que você precisa, cotações, análise de mercado, nossa agência de notícias, todas as ferramentas lá para você tomar as suas melhores decisões. Gil, a gente tem visto aí um mercado na Bolsa de Nova York para o Arábica, um comportamento, e temos visto o café robusta na Bolsa de Londres, um outro comportamento. A gente já pode dizer que o café arábica vem trabalhando ali entre os $1,80 a $1,90 por libra-peso, está preso aí, uma hora corrige, testa uma linha mais baixa, testa uma linha mais alta, mas não consegue romper essas amarras aí. E na Bolsa de Londres, o Robusta com as cotações mais elevadas em 12 anos. Gil, sei que tu tem uma tela especial da plataforma Safras aí, já serve até como um exemplo do que o pessoal pode ver no nosso serviço, e que mostra bem essa divergência aí entre as bolsas, que comandam, né, que mexem com o mercado e que direcionam os preços também no nosso mercado físico. É contigo, Gil? Tá bonito esse gráfico aí? Comenta para nós. Olha, Alessandro, é isso mesmo. É aquilo que você estava falando, né? A gente vê aqui em azul, que é o preço do Arábica em Nova York. A gente vê que ele ameaça algumas investidas de alta, mas ele não tem força para sustentar esse movimento. Em compensação, ao contrário, né? Você olha ali o Robusta emendou uma escalada, um rally de alta e vem aí batendo no patamar mais alto em 2 meses, que é ali em vermelho. Há um descasamento, né? Então eles estão com comportamentos distintos, né? Se a gente pegar esse período aqui, que é o período onde aquela transição de setembro para outubro do ano passado, que marcou uma quebra de movimento de preço do café no mercado internacional a partir do retorno das chuvas e das floradas da safra de 2023 do Brasil, a gente percebe o seguinte, que Arábica e Conilon de lá para cá têm comportamentos bastante distintos. Enquanto o Arábica, de outubro até agora, ele acumula uma baixa de 17%, aqui, daqui até aqui, né? Você tem o Robusta que estava bem abaixo, né? Ele estava desvalorizado, bastante desvalorizado relativamente, ele foi ganhando valor em relação ao Arábica, né? E descola positivamente, ele subiu 15%. Né? Então, você tinha uma situação de um robusta bastante desvalorizado em relação à arábica, e o que a gente está vendo agora é uma retomada, quer dizer, você está vendo um movimento de recuperação de valor relativo do robusta em relação ao arábica. E o que determinou esse movimento aí contrário de um e de outro, Gil? Olha, a gente tem alguns fatores. Primeiro, a safra brasileira é uma safra que ela é maior e ela vem maior de arábica do que de conilon. Conilon basicamente deve manter a produção, o que deve crescer para essa safra de 2023 é a arábica. E principalmente, externamente, você tem dois fatores que estão mexendo com o preço. Primeiro, é a questão do Vietnã, que você tem pouca oferta nesse período de entre-safra, então eles estão exportando menos, tem sinalização de produção abaixo do esperado nesse final de ciclo e quebra na safra da Indonésia. Né? O Vietnã começa o seu ciclo em outubro, então a gente está na entre-safra. É natural que você tenha menos oferta, você tem menos oferta, o produtor está segurando, então você tem menos disponibilidade hoje do Vietnã. No caso da Indonésia, é porque você tem uma quebra de safra. A projeção é de 9,7 milhões de sacas, segundo o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, quer dizer, você tem Indonésia com um volume bem abaixo do normal. A anterior foi 11. Né? Então, quer dizer, vem para 9,7.
E daí depois você tem também a questão de menos oferta do maior produtor de robusta do mundo, do Vietnã. E, no caso do Brasil, né, você tem um atraso no início da colheita, que é um grande produtor e poderia suprir essa necessidade. Você tem um atraso no início da colheita e preços valorizados, porque a indústria, a indústria doméstica ainda está agressiva nas compras por conta desse início aí mais lento de colheita aqui no Brasil. Então, você tem uma situação aí que permite o quê? Permite essa valorização relativa. Só para você ter uma ideia, Alessandro, a gente tinha a arbitragem entre Nova York e Londres, ou seja, entre a Bolsa de Nova York e Londres, a diferença de preço em centavos de dólar por libra-peso já foi de 150 acima para o café arábica. Hoje ele está em 69. Olha o que ele foi diminuindo a diferença, quer dizer, que o robusta foi ganhando valor relativo em relação à arábica. E isso deve ser uma tendência, porque o que aconteceu na temporada passada foi uma situação atípica. E agora você tem uma acomodação, um recuo na produção de robusta e um avanço da produção de arábica, e daí isso leva a esses movimentos de preço. E tem a questão também, né, Gil, me parece, do lado do consumo, né, que as grandes indústrias torrefadoras no mundo têm utilizado em seus blends mais o café robusta por questões de oferta, por questões de custos, de preço, né? E ontem eu estava, inclusive, lendo que tem se observado que até o consumidor final, né, tem buscado esses preços no varejo mais baixos, mais em conta, em muitas regiões consumidoras, e são cafés que estão utilizando mais nos seus blends o café robusto. Então, me parece que tem o lado da oferta, mas tem a questão do consumo também, né, Gil? Exatamente, Alessandro, exatamente. Nesse período dos últimos 2 anos que a gente teve uma alta acentuada dos preços do café, principalmente do café arábica, houve essa mudança nos blends da indústria, né? E ela aumentou o percentual de uso de robusta. Então você tem uma demanda ainda que ela ainda não se alterou, ela ainda está nessa transição. Quer dizer, dependendo de como for esse realinhamento de preço, pode ser que você tenha uma recuperação do arábica nesse blend. Mas por enquanto ainda você tem muito da indústria focado nas compras de robusta. E daí ela vai comprar robusta, né? E daí você tem oferta mais curta no principal produtor do Vietnã. A Indonésia, que a safra dela entra agora em abril e supre essa transição de essa entre-safra do Vietnã, você tem menos oferta. Então você cria uma situação que a indústria está encontrando dificuldade de comprar esse robusta no mundo, né? E isso aí faz com que esse preço ele se valorize, é o que a gente vê aqui nessas curvas de preço, né? Essa Gil, recuperação relativa. Gil, eu estou curioso para ver os números de exportação adiante aí, próximos meses, já com os cafés Conilons do Brasil preparados, né, beneficiados, e se haverá um crescimento significativo nas exportações também do Conilon, né? Porque o mercado internacional está vendo aí essa demanda diminuta de origens como Vietnã, como Indonésia, vão ter que buscar de algum lugar, né? E embora o Brasil exporte muito arábica, né? O Conilon exporta menos, né? Então, mas vamos ver se não vai ter maior demanda também pelo nosso Conilon, né? Não sei se não vai haver essa disputa aí da indústria doméstica e do mercado internacional, não vai ser mais acirrada esse ano. Não sei como é que tu É, vê isso aí, Gil. isso é interessante, não é? E isso aí não é só o teu interesse, principalmente na indústria de torrada e moída aqui no Brasil, porque ela sabe o seguinte: quanto mais café Conilon sair para exportação, é menos disponibilidade que ela tem interna, né? E daí isso aí vai poder levar o quê? A uma falta enfim, potencial falta de café na entre-safra, né? Então, isso também preocupa e chama a atenção da indústria. O que a gente está vendo em relação a Porto, né, nos diferenciais de Porto, é que o café robusta brasileiro o diferencial está ficando um pouco mais largo, ou seja, a chegada da safra, ela está de certa forma, mexendo ainda pouco com o diferencial, né? Então, você que já teve positivo, hoje já está negativo, mas ainda a gente percebe, por conta desse atraso da colheita do Brasil e por conta também de uma postura da indústria interna, de não querer deixar que esse Conilon vá muito para fora, ela mantém ali um preço de paridade e tenta manter o preço interno mais atrativo do que a exportação, para o produtor não vender para exportação, né? E daí ficar esse café girando aqui internamente. Ainda você não enxerga uma agressividade, mas
Com o avanço da colheita, vamos ver como é que vai ser o comportamento, porque você tem dois fatores: você tem o avanço da colheita e o aumento da oferta disponível, e do outro lado, esse interesse externo, que o comprador externo pode ficar mais agressivo pelo Conilon brasileiro, e isso aí pode viabilizar embarques, né? Daí vai ser uma composição interessante o restante da temporada em relação às estratégias da indústria interna, principalmente de torrado e moído, em relação aos seus fluxos de compra. Legal, Gil. Acho que tu podes compartilhar a tela para a gente encaminhar o nosso encerramento, falando um pouco do mercado brasileiro, né? Como é que está lidando com essa questão dessa disparidade que existe entre o Arábica e o Robusta no mercado internacional, se a gente está vendo aqui internamente também um preço que para o Conilon está mais firme, enquanto para o Arábica está um pouco mais pressionado. Como é que está essa situação? Olha, Alessandro, o que a gente está enxergando basicamente é o seguinte: a gente iniciou, quando começou a colheita do Conilon, quer dizer, começou a aparecer e vai começar a colheita, você teve ali um movimento de queda no preço. Logo em seguida, você teve o quê? Por conta do atraso, a chuva que interrompeu trabalhos em Rondônia e também o excesso de chuva nos meses anteriores atrasaram a maturação, houve um atraso nessa colheita. Daí virou aquele gap de tempo, o que fez o seguinte: a indústria que estava mais curta de compra vir para o mercado se valorizou, e daí agora você está começando a colheita ganhar forma, e daí a expectativa era o seguinte: que aparecesse, que esse preço cedesse um pouco mais. Mas só que ele não está cedendo. Por conta do quê? Por conta do mercado externo. Então, ainda está nessa transição. Então, ainda você tem, o produtor está limitando a sua oferta, porque está olhando para o mercado externo, está querendo enxergar. Quer dizer, isso que você falou, preço mais alto do Robusta em 12 anos, isso aí, ele soa para o produtor da seguinte forma: calma aí, vamos ver como é que vai ser esse comportamento externo, se vai ter efeito aqui internamente. Então, ele segura um pouco o fluxo de venda, né? Mesmo com o aumento da oferta. E daí vai ser essa quebra de braço. Eu creio que com o aumento, com o avanço maior da colheita, você pode ter um efeito, o chamado efeito sazonal, né? Mas o mercado interno, o mercado externo vai servir como contrapartida a alguma pressão maior de venda por conta da chegada da safra. Então, é esse o equilíbrio que a gente está enxergando nesse momento. O Conilon, ele está mais valorizado relativamente. O Arábica ainda é pouco, então você não tem pressão de safra muito grande, você tem ainda um degrau grande em relação ao preço do café disponível, em relação às ideias de safra nova, ainda uma diferença que vai de 60, 70, 80, e para algumas descrições até de R$ 100 de diferença por saca de preço. Então, quer dizer, a gente ainda está na transição, né? Mas a gente enxerga que se você tiver um avanço da safra, é natural que você tenha um realinhamento mais negativo por conta da pressão sazonal. Mas, no caso do Conilon especificamente, você tem esse contraponto externo, né? Gil, sempre, última pergunta, sempre difícil falar isso, eu sei, mas está chegando agora a safra, é uma grande safra brasileira. Tu acha aí que o Arábica vai manter essas amarras aí? É difícil sair dessa linha e o Conilon vai continuar, o Robusta vai continuar sustentado no mercado futuro? Como é que vai ser os próximos meses aí nesse mercado? Vai depender primeiro da confirmação da safra. A gente está ainda muito no início, né? Mas confirmando uma expectativa de safra cheia, que é o que se imagina, é natural que você tenha aí alguma pressão de safra. O que me chama mais atenção, principalmente no Arábica, é um pouco da vulnerabilidade do produtor. Você tem menos vendas esse ano do que você tinha anos anteriores. Então, quer dizer, o produtor ele fica um pouco mais vulnerável. Eu acho que é bom ele pensar nisso em termos de estratégia, ou seja, tentar diminuir essa vulnerabilidade, né? E não ficar refém desse degrau que eu falei de preço, entre o preço que está se pagando disponível e o preço de safra, que você tem aí que varia de 60 a 100 reais de diferença. Quer dizer, ele pode ficar vulnerável a isso, né? Se esperar demais em relação à safra, né? Então, é interessante ele, de uma forma, tentar se cobrir, tentar não diminuir essa vulnerabilidade na entrada da safra. Isso eu usaria como uma estratégia nesse momento. Gil, muito obrigado. Entre em safras.com.br, tem nossa plataforma lá, tem as datas dos cursos do Gil, da palestra, se você quiser contratar palestras e a consultoria do Gil, tem lá os caminhos, tem também na nossa descrição aqui, nossas redes sociais, pode buscar os serviços de Safras e do Gil nas nossas redes sociais. Gil, muito obrigado, viu? Um abraço. Eu que agradeço, Alessandro. Um abraço a todos e até a próxima.